um podcast onde os seus piores pesadelos se tornarão realidade. Tudo o que vemos ou parecemos não passa de um sonho dentro de um sonho. Boa noite, estranhos. Sejam bem-vindos ao segundo episódio da semana especial de Halloween do podcast Pesadelos Reais. Eu sou Noroko, e no episódio de hoje falaremos de um assunto que divide opiniões, mas que gera uma grande curiosidade: a vida após a morte. Durante uma tranquila tarde, um jovem de 16 anos estava junto à sua mãe, conversando despreocupadamente sobre assuntos como o sentido da vida e a reencarnação. Até que, em um determinado momento, o jovem ri e fala: "Sabe, mãe, eu tenho certeza de que consigo lembrar da minha vida passada." Sua mãe ficou pálida e seu sorriso tranquilo se apagou do seu rosto. Quando o filho lhe perguntou o porquê daquela reação repentina, ela começou a relatar de forma detalhada como havia sido a vida passada do seu filho. A mulher procedeu a contar que ele era o filho caçula de uma família muito pobre. O berço que ele dormia era na verdade um caixote de madeira improvisado, e que sua mãe era uma mulher alta, de ossos muito aparentes, que sempre usava um vestido longo e seu cabelo preso em um coque. Tudo o que a mulher estava relatando era exatamente como seu filho se lembrava. Parecia que sua mãe podia ler a sua mente e descrever de forma precisa, palavra por palavra, todas as imagens que ele tinha em suas lembranças. Atordoado, o jovem perguntou como era possível que ela soubesse isso tudo. Então, sua mãe respondeu: "Porque você já me contou isso antes." Logo sua mãe começou a relatar que, desde que seu filho começou a falar, ele contava pequenos detalhes, que depois se converteram nessa história detalhada, que ele contava muitas vezes. Mas o pior de tudo foi quando um dia sua mãe foi brincar com ele e a inocente criança disse: "Minha outra mamãe está atrás de você." A reencarnação, também conhecida como transmigração, é um conceito filosófico ou religioso que se baseia na crença de que a essência não física de um ser vivo poderia iniciar uma nova vida em uma forma física ou corpo diferente, após a morte biológica. A reencarnação é uma crença que permaneceu na cultura de diversas sociedades através do tempo. Algumas religiões acreditam que a reencarnação teria o objetivo de propiciar novas experiências e ajudar o espírito reencarnante a evoluir. A existência de vida após a morte tornou-se um grande mistério a ser resolvido. Embora ninguém tenha conseguido decifrar o que realmente acontece depois que partimos, as histórias a seguir parecem conter estranhas evidências de que a reencarnação poderia ser uma realidade. Durante a manhã de domingo de 5 de maio de 1957, na pequena cidade de Hexham, na Inglaterra, várias famílias caminhavam de forma despreocupada em direção à igreja local, para assistir à missa. Naquela ensolarada manhã de domingo, nenhum morador imaginava que uma grande tragédia estivesse prestes a ocorrer. De repente, o silêncio e a tranquilidade foram quebradas por um veículo que transitava de maneira errática pela cidade, a uma velocidade elevada. A motorista havia saído de casa esse dia com a particular intenção de acabar com sua vida. Segundo relatos, tomada pelo desespero, após ser separada à força de seus filhos, ela tomou grandes quantidades de medicamentos, como aspirina e fenobarbital, que não haviam feito mais que entorpecê-la. Então, ela decidiu pegar o carro, na intenção de colidir em algum lugar. Apesar de atingir violentamente contra o muro, após subir a calçada, a mulher não teve seu encontro com a morte como planejado. E, em troca, atingiu 3 crianças que estavam caminhando juntas em direção à igreja.
As crianças ficaram presas entre o carro e o muro. 2 meninas morreram quase instantaneamente, e um garoto faleceu a caminho do hospital. As 3 crianças eram Joanna Pollock, de 11 anos, sua irmã Jacqueline Pollock, de 6, e seu amigo Anthony, de 9 anos. Mais tarde, a motorista responsável admitiu que bateu propositadamente nas crianças, depois de ter sido forçada a desistir dos seus próprios filhos. Ela foi levada sob custódia e acabou sendo enviada para um centro psiquiátrico. As 2 famílias ficaram desoladas pela perda, e tudo aquilo parecia um fim amargo. No entanto, a história da família Pollock estava longe de acabar. O casal estava tão arrasado que acreditava que nunca poderia superar aquela tragédia. Mas apenas 1 ano após o ocorrido, de forma inesperada, o casal viu novamente sua família aumentar. John viu na gravidez de Florence a possibilidade de ter suas filhas de volta, e ele estava convencido que suas filhas iriam reencarnar como gêmeas. Mas Florence não gostava que seu marido falasse sobre esses assuntos, pois ela era muito tradicional e católica, e discutir esse tipo de teorias havia trazido instabilidades na relação, a ponto de quase pôr o casamento em risco. Além disso, não havia nenhum histórico de gêmeos em nenhuma das famílias, e até mesmo seu médico disse que suas chances de ter gêmeos eram muito baixas. Então, no dia 4 de outubro de 1958, contra tudo o que era esperado, Florence deu à luz a gêmeas idênticas, Gillian e Jennifer, que nasceram com 10 minutos de diferença. Florence continuava desaprovando as crenças de seu marido, apesar de que haviam alguns detalhes estranhos que haviam notado. As meninas tinham marcas de nascença semelhantes a algumas marcas das suas falecidas irmãs. Jennifer tinha pequenas marcas em seu nariz, similares às marcas de pontos que Jacqueline tinha por haver batido seu rosto quando tinha 3 anos. Gillian tinha uma marca de nascença no lado esquerdo da sua cintura, similar a um sinal que Joanna tinha na mesma região, e ela era a única pessoa da família a ter esse tipo de sinal em sua pele. A família mudou-se de Hexham quando as gêmeas tinham apenas alguns meses. Após 3 anos, quando as meninas começaram a falar, as coisas na família Pollock começaram a ficar estranhas. Os pais começaram a perceber que as gêmeas eram capazes de se lembrar de coisas que haviam ocorrido com suas falecidas irmãs. Elas costumavam falar sobre a antiga casa da família, pessoas e lugares da cidade de Hexham, mesmo sem nunca ter morado lá. As meninas possuíam os mesmos hábitos e costumes de suas falecidas irmãs. Pareciam falar e agir da mesma forma, como, por exemplo, uma delas agia como se fosse mais velha e quisesse proteger sua irmã menor. E a outra aceitava e seguia seus comandos, embora as 2 tivessem a mesma idade. Florence havia escondido os brinquedos de Joanna e Jacqueline após a tragédia. As gêmeas nunca os haviam encontrado e sequer sabiam da existência deles. No entanto, um dia elas começaram a pedir pelos brinquedos e bonecas das suas irmãs. E inclusive os chamavam pelos mesmos nomes que suas irmãs lhes haviam colocado. As meninas insistiam em recuperar esses brinquedos e podiam afirmar quais deles eram seus favoritos e quais haviam sido presentes do Papai Noel. Quando os pais finalmente cederam, as gêmeas pareciam brincar da mesma forma que suas irmãs. Numa ocasião, para o completo horror dos pais, eles ouviram as gêmeas brincando e encenando o acidente das suas irmãs. Na brincadeira, as meninas eram capazes de apontar quais partes do seu corpo haviam sido feridas. O sangue que está saindo dos seus olhos é onde o carro bateu em você, disse Gillian a Jennifer enquanto segurava sua cabeça no colo. As gêmeas também tinham um grande medo de carros e frequentemente tinham pesadelos terríveis sobre serem atropeladas. Quando as gêmeas tinham cerca de 5 anos de idade,
as lembranças de suas vidas passadas começaram a desaparecer lentamente. Algumas pessoas que acreditam na reencarnação asseguram que essa idade é o limite para que as crianças consigam lembrar de suas vidas passadas. Histórias de experiências traumáticas ou finais trágicos parecem ficar gravadas em algumas crianças, como se quisessem lembrar de fragmentos de uma vida que não lhes pertence. Às vezes, falando sobre assuntos que seria impossível que soubessem a tão curta idade, ou até mesmo procurando vingança, como veremos no seguinte caso. No dia 9 de maio de 1958, em Hantunkoi, uma pequena aldeia da Turquia, um homem de 47 anos chamado Selim Fezli estava trabalhando em seu campo, próximo à vinha do vizinho, chamada Isa de Berkeley. Assim que anoitecia, Selim costumava voltar para casa em seu burro. Mas naquela noite, para surpresa da família, o burro chegou sozinho até a casa. Eles imediatamente tiveram o pressentimento de que algo ruim havia acontecido e correram para o campo onde Selim costumava trabalhar. Ao chegar no local, eles encontraram um homem caído no chão, com uma grande quantidade de sangue saindo do seu rosto e de uma de suas orelhas. Parecia que o homem havia sido brutalmente baleado. A família notou que ele ainda respirava e era capaz de reagir minimamente. Então a família começou a perguntar a Selim quem havia feito aquilo com ele. Mas Selim não era capaz de falar. Somente horas depois a polícia chegou no local. E finalmente, um táxi levou Selim ao hospital na aldeia vizinha de Iskenderun, no sudeste da Turquia. Infelizmente, 6 dias depois, Selim faleceu, sem ser capaz de fornecer o nome do seu assassino. Após uma investigação policial, o vizinho dono da vinha, chamado Isa de Berkeley, admitiu ter atirado em Selim com sua espingarda, mas alegou tê-lo atingido por acidente enquanto estava caçando coelhos. Segundo seu depoimento, após o disparo, Isa ouviu gritos de um homem e correu para ver o que havia acontecido. Assim, encontrando Selim, que estava deitado no chão, provavelmente tirando uma soneca. Isa alegou que entrou em pânico e deixou a cena do crime o mais rápido que pôde, por medo da vingança dos filhos de Selim. Embora os tiros tenham sido claramente disparados a uma curta distância, um juiz acreditou em sua versão. E de Berkeley passou apenas 2 anos na prisão. Os filhos da vítima também acreditaram na versão de que tudo não havia passado de um terrível acidente. No entanto, o pai de Selim estava convencido do contrário e afirmava que, embora seu filho fosse amigo do atirador, eles tinham se desentendido algumas vezes. O relatório da autópsia, que posteriormente foi entregue ao Dr. Stevenson para inspeção por seus colegas, afirmava que 6 buracos foram encontrados na área do lado direito do rosto e na orelha direita de Selim. Eles determinaram que projéteis de espingarda haviam entrado em seu cérebro. A investigação policial estava encerrada. Este poderia ser o final da história de Selim. No entanto, tudo estava ainda muito longe de acabar. Naquele mesmo ano, numa aldeia vizinha, chamada Sarkonak, a 2 quilômetros de Hantunkoi, a senhora Karanfil Tostusmos estava aguardando o nascimento de seu segundo filho, cujo nome seria Semi. Apenas 2 dias antes do nascimento de seu filho, ela teve um pesadelo terrível, no qual um homem com o rosto coberto de sangue estava entrando em seu quarto. Aterrorizada, a mulher lhe perguntou o que ele estava procurando e lhe pediu que fosse embora, porque seu marido não estava em casa. O homem ensanguentado se apresentou como Selim Fezli e disse que havia levado um tiro em sua orelha. Quando a senhora Karanfil acordou, lembrou-se de que há meio ano um homem com esse mesmo nome e que morava numa aldeia vizinha havia sido morto acidentalmente. Quando seu marido voltou, ela lhe contou sobre o estranho sonho
Seu marido, Ali Tutuzmos, era dono de uma barraca de vegetais e conhecia muito bem o homem falecido. 2 dias depois, o pequeno Semi nasceu com um sinal muito aparente. Ele tinha a orelha direita deformada. Quando Semi fez 1 ano e meio de idade, ele começou a ficar irritado e dizer que seu nome verdadeiro era Selim. E, inclusive, começou a mencionar que seu sobrenome era Fesli, exatamente o mesmo nome que sua mãe havia sonhado. Com o passar do tempo, o pequeno Semi revelou a sua mãe que havia sido assassinado e que um homem chamado Isa de Berkeley havia atirado intencionalmente em sua orelha. Aos 4 anos, o menino caminhou sozinho os 2 quilômetros que separavam sua aldeia de Hantunkoi e foi até a casa da viúva de Selim e anunciou: "Eu sou Selim, você é a minha esposa Katibe." Para surpresa da família, o pequeno sabia descrever muitos detalhes da sua vida anterior. Na casa, Semi viu uma cesta de junco e disse: "Comprei esta cesta para você, e você ainda guarda onde eu a coloquei." Isto, incluindo outros comentários, foram suficientes para convencer a senhora Katibe de que aquele pequeno menino era realmente seu falecido marido. Mais tarde, o menino encontrou os 6 filhos de Selim e os chamou corretamente pelos seus nomes. A partir de então, Semi frequentemente ia sozinho para Hantunkoi, embora seus pais o tivessem proibido de fazê-lo e muitas vezes apanhava por isso. Mas ele não conseguiu resistir ao impulso de voltar à sua antiga família, que o recebeu de braços abertos. Um dia, ele conheceu um homem que tinha ouvido falar que ele aparentemente era o falecido Selim. E lhe perguntou: "Você sabe quem sou eu?" O garotinho respondeu imediatamente: "Conheço você muito bem. Você é Ali Batirri." Ele tinha sido o antigo vizinho de Selim. Às vezes, ele ia a Hantunkoi 5 ou 6 vezes por semana. Não fazia diferença para ele que seus filhos da sua vida anterior fossem todos muito mais velhos do que ele. Ele os tratava como se fosse o pai, muitas vezes intrometendo-se nos assuntos familiares. Como todos pareciam convencidos de que ele era o falecido pai, eles não se importavam. Quando Taju, o segundo filho de Selim, se casou, Semi não havia sido convidado para o casamento, o que o deixou tão irritado que parou de visitar a família por 2 meses. Para corrigir esse erro, ele foi convidado para a festa de noivado de Hassan, o filho mais novo de Selim. Então, o menino pediu a seu pai algum dinheiro para dar ao filho de Selim pelo noivado. Seu pai, cansado de lutar contra aquela história, acabou aceitando o fato de que seu filho também pertencia a outra família e concordou em dar o dinheiro. Quando Hassan se casou, 1 ano depois, o pai de Semi deu-lhe uma quantia considerável em dinheiro para o noivo. Quando Semi tinha 8 anos, a senhora Katibe Fesli quis se casar novamente. Quando o menino ficou sabendo, ele foi até a aldeia para conversar com o homem que estava tentando conquistar sua esposa e ameaçou matá-lo se tentasse se casar com ela. E para Katibe, ele disse: "Como você ousa tentar se casar com outro homem além de mim?" Katibe então disse ao menino que não tinha intenção de se casar novamente. 3 anos depois, Katibe morreu. Quando Semi soube disso, foi direto para Hantunkoi. O menino de 12 anos ficou tão abalado que chegou chorando muito. Alguns vizinhos comentaram sobre o fato de Semi parecia lamentar mais a morte de Katibe do que seus próprios filhos. Mais tarde, uma tia encontrou Semi no túmulo de Katibe, onde ele ficou sentado em prantos por muito tempo. Ela também afirmou que um dia o viu caído inconsciente perto do túmulo, e para trazê-lo de volta, derramou um balde de água sobre ele. Isa de Berkeley voltou a trabalhar após se libertado da prisão.
ele agora vendia Rakesnaps, uma bebida alcoólica feita de uvas que carregava consigo. Quando Semi viu Isa, ele pegou algumas pedras e jogou nele, quebrando uma de suas garrafas. Sempre que via Isa depois disso, ele atirava pedras no vendedor ambulante, dizendo que um dia, quando crescesse, iria se vingar. Semi, apesar da idade e diferente ao relato anterior, não esqueceu da sua vida passada. Sobre o dia da sua morte, o menino contou que havia brigado com seu vizinho Isa por deixar ocasionalmente seu burro entrar em sua vinha. Enquanto Selim estava deitado para tirar uma soneca, Isa encontrou mais uma vez o burro em seu vinhedo. Ele pegou sua arma e, com raiva, disparou contra o homem adormecido. Então, ele abriu a boca ensanguentada do homem e cuspiu nela. Nas superstições locais, isso significa que o morto ou ferido já não poderia dar qualquer informação sobre seu agressor. E como sabemos, foi exatamente isso que aconteceu. Mas Isa não esperava que o homem pudesse voltar dos mortos e querer se vingar. O tempo passou, e aos 18 anos, quando Semi cumpria o serviço militar, ele recebeu uma orelha artificial. E o médico que conhecia sua história, chamado Ressad Bayer, decidiu convencer Semi a desistir de sua vingança. Ele disse que se ele matasse Isa, ele poderia renascer e então se vingar dele. Este cenário poderia então continuar indefinidamente de uma vida para outra. Semi então mudou de ideia e desistiu de se vingar. Este, sem dúvidas, é um dos casos de reencarnação mais impressionantes em sua natureza. Se a reencarnação é ou não possível para todos, isto ainda permanece como um grande mistério. Mas é inegável que esse tipo de assuntos são capazes de gerar medo e curiosidade ao mesmo tempo. Quanto mais tememos algo, mais nos sentimos atraídos, como mariposas batendo em uma lâmpada. O mundo está cheio de mistérios que desafiam nossa compreensão, como veremos nos seguintes episódios da semana especial de Halloween. Se você gostou deste episódio, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de avaliar deixando 5 estrelas no Spotify. E me siga no Instagram no @podcast Pesadelos Reais. Se quiser apoiar este projeto, considere fazer uma pequena doação ao Pix do programa. Qualquer contribuição será de grande ajuda. Isso me ajudaria muito a manter o podcast em pé, produzir de forma mais frequente e melhorar o equipamento utilizado na produção. Verifique a descrição para mais informações. Muito obrigada por ouvir até aqui e até o próximo episódio.